Arrumar emprego, trabalhar depois dos 40, 50 anos tem sido um grande desafio para muita gente. Segundo dados do último PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, temos 2.700.000 desempregados entre 40 e 59 anos e mais de 300 mil com mais de 60 anos. O que fazer, gente? Como voltar ao mercado de trabalho, procurar emprego ou montar um negócio? E as empresas? Estão acordando para a importância de valorizar a experiência? Hoje vamos tratar desse assunto aqui no estúdio com Morris Litvak, fundador e diretor do Maturi Jobs, plataforma na internet que tem ajudado muitos maduros a arrumarem emprego. E recebemos também a Raquel Maria de Camargo, que é administradora financeira e vai contar a sua batalha até conseguir um novo emprego. É um prazer tê-los aqui comigo hoje. Obrigado pelo convite. Então, a experiência aqui no Brasil, falando do mercado de trabalho para pessoas acima de 50 anos, deve ser vista muito mais como um benefício do que como um empecilho? Com certeza, tanto a experiência quanto o comprometimento, porque hoje muitas empresas sofrem com a falta de comprometimento dos mais jovens e a experiência não só profissional, mas a experiência de vida que os mais velhos têm, né? Isso faz com que eles saibam lidar melhor com situações que muitas vezes os jovens ainda não viveram, né? Então, entender a importância dessa experiência e comprometimento faz com que as empresas comecem a quebrar alguns paradigmas e olhar também para essa faixa etária que muitas vezes elas não olham e não param para pensar, né? É a tal da resiliência, né, Raquel? Sim. A gente com mais idade já passou por tantos desafios, por dificuldades, já errou bastante também e já encontrou novas soluções. É assim, não é? Com certeza. Já erramos e já aprendemos também, né, com as situações. E quando a gente se depara com essas situações novas, nós com certeza vamos conseguir resolver com essa experiência que temos, né? Acaba queimando etapas muitas vezes, achando novas soluções, mais criativas inclusive, Sim. né? Sim, sem dúvida. E falando na criatividade, tem a questão da diversidade, né? Que as empresas estão olhando e fazendo diversas ações com relação à diversidade, só que a diversidade etária ainda é um tema muito novo dentro das empresas. E é tão importante quanto todas as outras diversidades que já têm sido trabalhadas, né? Então, a idade ainda é um fator discriminatório para o mercado de trabalho. Sim. Hoje, quantas empresas estão cadastradas na plataforma Maturi Jobs? Então, em 3 anos, a gente já teve 750 empresas que utilizaram essa plataforma para publicar vaga ou buscar profissionais no nosso banco de dados. Quantos profissionais, né, quantas pessoas acima de 50 anos já estão cadastradas na plataforma? Hoje são 85 mil pessoas cadastradas na plataforma no Brasil inteiro. Uau! 85 mil candidatos para 850 empresas cadastradas? São 750 empresas cadastradas e essas empresas publicaram 1.000 vagas. E quantas dessas vagas já foram preenchidas? Então, foram contratadas 850 pessoas. Tá. Né? Para as 1.000 vagas, é um percentual bom de contratação. Agora, 850 pessoas contratadas representam 1% do total da nossa base de pessoas cadastradas. Ou seja, há muito ainda que se fazer para a gente quebrar esse preconceito das empresas no Brasil, né? Em relação à idade. Muito. Você já encontrou isso? Com certeza. Na sua busca por trabalho, Raquel? Com certeza. Até algumas plataformas, quando a gente acessa, você não tem essa informação de que a sua idade vai ser, na verdade, um empecilho para que você consiga se candidatar àquela vaga, né? E em outras situações, eu já passei por experiências de eu ir fazer entrevista e no final da entrevista a pessoa pergunta assim, qual que é a sua idade mesmo? E você percebe assim uma franzida de testa. Quando você conta a sua idade. Sim, quando eu dizia minha idade, o pessoal franzia a testa. E você já subentendia que naquele processo você estava já com certeza seria eliminada. Por causa da idade, Sim, não em função do seu currículo, da nada experiência pela adquirida. habilidade, formação, só por conta da idade, né? Por causa da idade. E que sentimento você tinha? Isso é muito frustrante, né? Porque você vê que a experiência que você tem, que você acumulou, ela não está te ajudando a conseguir um novo emprego. E isso é muito ruim, porque você se vê numa condição que você poderia contribuir mais com a empresa e isso não é levado em conta. Não, e isso principalmente no Brasil, né? Quer dizer, hoje a gente já tem longevidade como um fato posto, Sim. né? Antigamente até, tudo bem, né?
você tinha 50, 60 anos, você já estava alijado do mercado de trabalho, não porque as empresas tinham preconceito, mas porque você não tinha mais fôlego, né, para continuar trabalhando. Hoje em dia, não. Com 50, você tem quase mais, para ser boazinha, sei lá, 30 anos, né? Ainda que você pode produzir, que você pode estar contribuindo. E né? é esse o sentimento, né, que a gente tem, de poder contribuir, né? A gente ainda tem muito que contribuir. E aí eu acho que você não permitir, não dar esse acesso às pessoas com mais de 50 anos, você está, pelo lado da empresa, você está, na verdade, jogando fora um talento que você poderia utilizar, né? Claro. E não está sendo utilizado. E nós não estamos falando de empregar só pessoas acima de 50 anos, né? A gente está falando do quê? De promover a intergeracionalidade, né? Sim, exatamente. Que isso, na verdade, é muito salutar, é muito importante, né? Inclusive para as empresas evoluírem, não é isso? Porque tem essa questão da diversidade, mas tem essa questão também do quanto as pessoas mais maduras agregam à empresa. E a gente fala que não dá para querer comparar o mais jovem ao mais velho. Tem que entender que os jovens, né, cada geração tem sua característica. Os jovens podem estar lá super conectados, redes sociais, super ágeis tecnologicamente. Os mais velhos têm outras características que vão ser complementares, né, e que vão trazer vários benefícios. A empresa tem que entender aonde cada geração se adequa melhor, né, e que essas gerações também, que é fundamental, tem que se conversar, tem que estar integradas, porque aí um aprende com o outro, um ensina para o outro, se mantém atualizado, né? O mais velho ele aprende questão de tecnologia com o mais jovem e ensina uma postura diferenciada também, muitas vezes. Então, isso que você acabou de dizer, muita gente no mercado acaba discriminando as pessoas mais velhas exatamente por acharem que elas não acompanharam a evolução da tecnologia, né? Na verdade, hoje tem vários cursos, né? Tem, o que não falta é curso. A própria Maturity Jobs, por ser uma plataforma digital, já tem aí um filtro automático. A pessoa tem que usar a internet para acessar, né? E no começo muita gente falava, mas será que esse público vai usar uma plataforma digital? E a gente tem 85 mil pessoas que se cadastraram lá de forma totalmente orgânica, que estão conectadas, que estão super antenadas, né, com o mínimo de tecnologia, e que, então a gente começa a quebrar alguns desses mitos, como esse da questão tecnológica. Agora, por exemplo, as empresas menores, você tem sentido que elas têm mais predisposição de contratar pessoas mais velhas do que as grandes empresas multinacionais que a gente tem aqui no Brasil? Sem dúvida. É claro que são contratações mais pontuais, né? Mas as menores, elas, até por serem mais ágeis, né, no processo de contratação, elas conseguem, então deixa eu fazer um teste, deixa eu ver aqui, estou tendo problema com o jovem, então deixa eu trazer uma pessoa mais madura para essa posição para ver se vai dar certo. Enquanto a empresa grande, é uma questão não só mais burocrática, mas muitas vezes o RH, o pessoal de diversidade quer trazer esse público mais maduro, mas depende muitas vezes do gestor que coloca a vaga lá. Ele também tem que comprar a ideia, e aí é um processo mais complicado. De mudar essa mentalidade, né? De ampliar esse olhar, né? Isso. Raquel, você ficou desempregada por quanto tempo? 5 meses. 5 meses. Você estava me falando que na sua área administrativa financeira, 5 meses é muito tempo. É muito tempo. Muitas vezes quando eu falo 5 meses, a pessoa fala, mas só 5 meses, né? Mas para minha experiência, minha vivência, assim, o máximo que eu ficaria desempregada em outra faixa etária seria de 1 a 2 meses. Então, tem um excedente aí de pelo menos de 3 meses de busca por um novo trabalho. E quando você também está no mercado de trabalho, você sente isso, né? Que é aquilo que nós estamos comentando, que não é a questão de você ter habilidade para desenvolver o trabalho. E aí você se vê com habilidade e se prolongando além do que geralmente acontece para obter um novo emprego. E foi por isso que você foi acessar o Maturity Jobs? Sim, sim. E foi através da plataforma que você conseguiu se empregar novamente? Você está empregada? Sim, sim. E aí eu acho que também tem uma questão de consciência, né? De início, as pessoas são um pouco sutis, né? E você não consegue perceber que o que está impedindo de você ter um novo trabalho é a sua idade, né? E eu passei por esse período também, e quando eu tomei consciência que era isso que estava sendo impeditivo, né? Para que eu conseguisse um novo emprego, eu comecei a procurar sites e plataformas que fossem específicos para a minha faixa etária. E foi aí que eu acessei a Maturity Jobs e tive acesso
a vaga de emprego, que é o emprego que eu trabalho atualmente. E aí, como é que foi esse processo? Você entrou na plataforma, se cadastrou, logo você conseguiu ser chamada? Isso, inicialmente eu entrei na plataforma, existiam 2 perguntas, né? Tá. Bases para a seleção, eu respondi as 2 perguntas, e aí depois disso, depois mais ou menos de uns 15 dias, a empresa me contactou para que eu fizesse a entrevista. Essa primeira entrevista foi por Skype, né? E aí eu acho que também estavam talvez sondando essa questão da minha vivência com a tecnologia também. E depois verdade, né? Por ser por Skype, né? Para ver, será que ela lida mesmo com a tecnologia, com o computador? Né? E aí depois de mais ou menos uma semana, uns dias a mais, não chegaram a ser 15 dias. Eu fui chamada para fazer uma entrevista pessoal. E, pelo que eu entendi do processo, nesse primeiro estágio, alguns candidatos haviam sido eliminados e só os últimos, né, fariam essa entrevista pessoalmente. E, na verdade, hoje você está empregada, felizmente, sim, né? E trabalha com esse encontro de gerações. Você convive com pessoas mais jovens do que você lá na empresa. Sim. Acho que eu convivo com pessoas de todas as faixas etárias, de 20, 30, 40... E tem algumas pessoas que têm um pouco mais de 50 também. Tá. E é muito interessante essa vivência, porque você aprende e ensina, né? Acho que também não é, a questão, você tem mais idade, você sempre vai ensinar. Não, eu acho que essa diversidade, que é o rico do processo. Bacana do processo, né? Porque você vai aprender também, né? Os jovens também têm muito a ensinar, e nós temos muito a ensinar para os mais jovens também. O importante é você estar aberta a isso, né? Você sim, saber que, mesmo você já tendo muita experiência, você tem muito para aprender ainda. Sim. Né? Nós vamos para um rápido intervalo, tá bom? A gente já volta para falar mais sobre esse assunto, não saia daí.